Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você que nos acompanha aqui no Sextou Previdenciário? Hoje nós queremos falar sobre uma questão aí que ainda está gerando muita dúvida para os regimes próprios e para os servidores públicos, tá? Veja só, a emenda constitucional número 103, ela trouxe dois tipos de normas, né? Aquelas normas que são obrigatórias para estados e municípios e aquelas normas que são facultativa para estados e municípios e que estados e municípios têm o poder de decidir se aplicam ou não, se definem regras próprias ou não, tá? E essas normas elas estão em regra ligada a benefícios, ok? Só que acontece que existe uma regrinha de benefício ou existe uma regrinha importante de benefício, né? Que não está no campo da discussão ou da decisão dos estados e municípios, que já tem validade desde 13 de novembro de 2019. E que regrinha é essa? É a regrinha que está lá no artigo 24 da emenda 103 e que regula as questões que envolvem o acúmulo de proventos de pensão por morte, com aposentadoria, com outra pensão e principalmente o que está aí no parágrafo 2º, né? Que é o fato de que o benefício menos vantajoso, né? Ou melhor, vamos usar a regra da forma correta, né? Que é o fato de que, no caso de acumulações na forma estabelecida pelo parágrafo 1º, será pago integralmente apenas o benefício mais vantajoso. Os demais benefícios devem obedecer a esta escala de percentuais, tá? Bruno, e por que que você diz que esta regra ela já tem vigência, já tem validade desde 13 de novembro de 2019? Simples, é só olhar o seu conteúdo, né? Todas as regras cuja destinação é apenas e tão somente para o serviço público federal trazem claramente, aplica-se ao serviço público federal, né? E trazem aquilo que eu chamo de parágrafo de garantia. Sua aplicação no âmbito até que ela seja implementada nos estados e municípios, valem as regras anteriormente vigentes. Aqui no artigo 24, não. Aqui no artigo 24 você vê que ele fala em vedação de acúmulo de pensão no mesmo regime de previdência social, sem dizer se é o regime geral, sem dizer se é o regime próprio. Lá nos incisos do parágrafo 1º ele fala de pensão deixada por um regime de previdência e pensão deixada por outro regime ou pelo sistema de proteção dos militares. Então, quando ele usa a expressão regime de previdência, ele está se referindo tanto aos regimes próprios quanto ao regime geral, né? O sistema de proteção, como eu citei, da mesma forma ele faz com relação às aposentadorias, que ele faz menção pensão de um regime de previdência com aposentadoria do regime geral ou de outro regime ou de regime próprio. Então ele deixa claro e usando sempre, né, expressões macro, né, regime próprio, regime geral. O regime geral a gente sabe que é um só, mas quando ele usa a expressão regime próprio, ele está tratando tanto da União quanto de estados e municípios. Portanto, é em razão desta colocação, ou melhor, é em razão da forma como está redigido esse texto, que nos leva ao entendimento de que esta regra ela não precisa de regulamentação local e já tem aplicação desde 13 de novembro de 2009 para a União, para estados e para municípios. Ok, gente? Tá aí o nosso, ou melhor, mais um Sextou. Se você tem algum questionamento, é só enviar para a gente. Quer saber mais sobre regime próprio? Nos acompanhe nas redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram, Previdência do Servidor ou Bruno Martins. Um abraço e até a próxima.